Gente, boa noite, boa noite. Estou muito feliz de começar mais uma live com a participação especial da Beatriz Cardella, autora de um livro que vocês têm que ler. E ela está chegando aqui, vamos ver. Ela fez a solicitação. Gente, mas é uma honra estar aqui com ela. Deixa eu ver aqui. Tem algumas pessoas entrando. Estou aguardando a chegada dela. Boa noite. Olha quantas pessoas entrando. Cleonice está aí, Manuel. Vamos aguardá-la. Nayara, boa noite. Camila Rassi, oi. Olha quanta gente. Que gostoso. Oi, Manuel, boa noite. Camille, que legal. Vamos aprender sobre o amor. Oi, Mirilene, Sheila. Quantas pessoas. Estou aguardando por ela. Janice, tô com saudade também. Jardel, Cleonice, suas lives são maravilhosas. Olha, a Beatriz está dizendo que entrou, deixa eu procurá-la aqui, deixa eu voltar lá. Cadê? Vamos ver. Kátia, não tô achando você. Deixa eu ver como é que eu a chamo aqui. Vamos ver aqui. Ela está dizendo que entrou. Oi, Sheila. Beatriz Cardella aqui, ó. Agora vai dar certo. Agora vai dar certo, gente. Já convidei. Cheguei. Chegou, coisa boa. Tudo bem, Virgínia? Você, Tudo bem, estamos aí. Conseguindo entrar já é alguma coisa, né? já foi. Ato de amor, né? Então, eu estava dizendo que para mim é uma honra, né, estar aqui com você, uma pessoa que eu admiro profundamente, psicóloga, gestalt terapeuta também, autora de vários e vários livros, inclusive esse imperdível, eu tenho falado dele a semana inteira, Laços e Nós, né? Como é que a gente pode compreender o amor e a intimidade nas relações humanas. Então, é disso aqui que ela vai falar e da experiência dela também. E para que a gente não vá interrompendo o raciocínio da Beatriz, a minha proposta, a gente conversou um pouquinho, é que vocês vão fazendo as perguntas que quiserem, eu vou dar todas, né? Ela vai falar aí por uma meia hora, uns 40 minutos, e depois a gente vai tentar responder as perguntas de vocês. Eu já estou aqui, ó, preparada, tá? Para anotar tudo que vocês forem, de alguma maneira, ficando mais interessados em se aperfeiçoar, tá bom? Então, Beatriz, é uma honra a aula que você deu na universidade para mim, assim mesmo, eu com todo mundo, e eu quero dizer que foi muito gostoso o seu aceito, viu? Obrigada, Virgínia. Obrigada, querida. Boa noite, então. Primeiro, deixa eu agradecer você, Virgínia. Obrigada pelo convite, pela confiança, pela gentileza com a qual você sempre me tratou, tanto aí em Goiânia, quanto em congressos que estivemos juntas, trabalhos que compartilhamos. Eu é que me sinto honrada de compartilhar esse trabalho com você, viu, querida? Muito obrigada pelo convite. Quero agradecer também a participação de vocês que estão entrando aí, já estou vendo um monte de gente querida. Obrigada pelo tempo de vocês, pela atenção e pelo respeito ao meu trabalho, né? Nessa noite, eu vou convidar vocês a nos recordarmos do amor.
Nós vamos conversar, dialogar com alguns poetas e com místicos, né? Porque a linguagem poética, a linguagem metafórica, é a melhor linguagem para a gente tratar do amor. Porque ela diz o indizível. A linguagem poética, ela revela o paradoxo do amor. O poeta Otávio Paz nos diz que o amor é o desconhecido e o reconhecido. É amar o igual sendo diferente. É a terra incógnita e a casa natal. Então, o meu convite para vocês vai ser para que a gente hoje, né, busque recuperar o significado da palavra amor. Essa é a minha primeira intenção, né? Porque a palavra amor, ela se encontra desgastada, adulterada e banalizada no mundo contemporâneo. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman fala que nós vivemos o tempo do amor líquido, né? Onde o nosso mundo se caracteriza pela fragilidade dos laços humanos, pelo dilaceramento dos vínculos, pelo esgarçamento das relações, né? E nós confundimos conexão com relação. O poeta Manuel de Barros, ele tem um pequeno poeminha que diz assim: a palavra amor sofre de abandono, está sem ninguém dentro, Ai, que lindo. está quase vazia. Não tem gente dentro dela. Talvez a palavra amor renasça da ruína, como um lírio pode nascer num monte de lixo. E para recordar o amor, nós precisamos, como eu disse, recuperar o seu significado. Eu gosto muito de um ditado judaico, né, que vai revelar a perspectiva pela qual eu vou tratar do amor nessa noite. Esse ditado diz o seguinte: há coisas elevadas demais para passarmos por cima, profundas demais para passarmos por baixo, e amplas o suficiente para passarmos ao lado. Esse ditado revela que o amor, então, é um mistério. E o que eu quero dizer com mistério? Mistério é aquilo que escapa à tentativa da razão dominar, escapa à racionalidade. Rompe a racionalidade, transcende a nossa compreensão. E nós, terapeutas, psicólogos, obviamente, e qualquer ser humano, busca encontrar significações para o amor. É o que nós estamos fazendo aqui essa noite, né? Mas o que a gente precisa lembrar é que as significações que a gente encontre para o fenômeno amoroso, sempre, qualquer significação, sempre será precária. Porque o amor, ele atravessa a subjetividade humana. Então, como mistério, o amor é sempre uma pergunta. Esse é o segundo ponto que eu gostaria de enfatizar. Existe uma meditação budista que diz assim: quem é você, meu amor, que fez do meu sofrimento o seu sofrimento? Da minha felicidade, a sua felicidade? Da minha vida e morte, a sua vida e morte? Então, o amor, além de um mistério, é uma pergunta. E se ele é uma pergunta, ele é uma abertura, uma posição, uma atitude. Ele é uma concavidade. Essa imagem eu gosto muito. O amor é uma concavidade. É uma abertura para ser profundamente transformado pelo outro. Aqui vocês podem observar que eu não estou tratando o amor como um sentimento. Tá? Esta diferenciação ela é fundamental.
Os sentimentos, eles fazem parte do amor. O amor inclui sentimentos, mas não se reduz aos sentimentos. O amor inclui desejos, fantasias, expectativas, mas sempre transborda tudo isso. Quando a gente equipara amor a sentimento, a desejo, a fantasia, nós estamos tratando o amor como dimensão psíquica. E o amor, ele não é um subproduto do psiquismo. O amor atravessa o psiquismo, é aquilo que rompe o psiquismo. Com isso, eu estou querendo dizer que existe a dimensão ontológica do amor. E é esta que eu gostaria de tratar na noite de hoje, né? Que a gente pudesse ir além da dimensão psíquica para poder compreender o fenômeno amoroso na sua dimensão ontológica, ou seja, como fundamento da condição humana. O ser humano, ele é ontologicamente amante. Nós nascemos abertos ao outro. Isso quer dizer que a experiência, numa experiência realmente amorosa, nós não buscamos satisfação, prazer, nem preenchimento. O amor, ele é um esvaziamento. Se ele é uma concavidade, ele é um esvaziamento, ele é um empobrecimento de si. Eu vou desenvolver isso um pouquinho, né? Mas esse ponto eu gostaria de enfatizar. O poeta Omar Khayyam diz que o amor é uma devastação. E o Rilke nos diz que o amor só é constituído por duas humanidades que se inclinam uma diante da outra. Então, esta imagem da inclinação, da devastação, do esvaziamento, do empobrecimento de si, né, é que nos recorda o verdadeiro significado do amor. Agora a gente pode pensar o seguinte: como é que ficamos no mundo contemporâneo, que é o mundo marcado e organizado como cultura narcísica, como sociedade do espetáculo, com valorização daquilo que é extraordinário, com o culto à imagem, com o engrandecimento de si mesmo, onde se busca preenchimento o tempo todo. As pessoas procuram a tampa da panela, né? Que é uma imagem de preenchimento. Um mundo marcado por consumismo. E o Bauman vai dizer mais uma vez: nós vivemos hoje, na contemporaneidade, né, um tempo do homem sem vínculo. Um homem que se aparenta com coisa. E um homem que se aparenta com coisa não pode amar. Como será, então, que é viver uma experiência amorosa num mundo marcado, né, pelo preenchimento, como quando o amor é um esvaziamento? Eu acho que a gente se encontra em má situação, né? E é por isso que eu acho muito importante, especialmente que nós, terapeutas, nos recordemos dessa dimensão ontológica do amor para ajudar as pessoas a se recordarem também, né, dessa abertura fundamental que as caracteriza. O que a gente precisa compreender é que, à medida que a gente vai vivendo, quando nós nascemos aberto ao outro. É só olhar um bebezinho, né? Quando ele abre os olhos, o ser humano nasce aberto. É verdade que algumas crianças não, né? Embora não seja o nosso assunto agora, mas na maioria das vezes nós nascemos abertos. À medida que nós vamos sendo feridos nesta abertura, nós tendemos a nos fechar. E à medida que nós vamos nos fechando,
nós vamos nos distanciando do outro, né? A gente sabe que o processo terapêutico é um processo de restauração dessa abertura ontológica. Portanto, é um processo, né, de cuidar deste amor ferido, para poder restaurar essa abertura originária, que é essa natureza amante do ser humano. E é lógico, sabemos disso, que o processo terapêutico nunca é realizado sem alguma dor. Porque abrir aquilo que foi fechado significa também resgatar a consciência do sofrimento. Então, esse é um ponto fundamental. Por isso que uma pessoa, quando ama, ela consegue atravessar aquela dor do amor ferido. Tem um terapeuta junguiano, Leon Bonaventure, que diz que só o amor pode curar o amor ferido, né? Só o amor pode curar o amor ferido. Nesse contexto, então, o ser humano ele só pode se oferecer a uma relação de amor quando ele prescinde do poder. Acho que esse é um ponto fundamental. Ele se oferece a uma relação que não é poder. Muito difícil hoje em dia, né? Onde tudo parece que é competição, tudo é disputa, tudo é guerra de poder. Quer dizer, e o amor é justamente essa possibilidade, né, da gente entrar numa relação que não é poder. Nesse sentido, o amor é o entre, é o eu, o você e o nós. Portanto, o amor é o terceiro, é a relação, como diz o Buber, é o encontro. O amor é, então, uma visitação. Nesse sentido, é aquilo que eu disse, ele não é um subproduto do psíquico, né? Nós não criamos amor. A gente se coloca em disponibilidade para amar. E o amor acontece. O Buber dizia, o amor, né, não é obra da busca, é obra da graça, porque ele acontece como visitação. É o amante, o amado e o amor. No amor, 1 mais 1 são 3. 1 mais 1 são 3, né? Isso significa que o amor não é uma fusão e o amor não é uma separação. Nós sabemos que há pessoas, né, que se relacionam tentando aderir, fusionar ao outro, como se o amor fosse a igualdade, a mistura, a confluência numa linguagem gestáltica. E o amor também não é a separação. A união e a separação, elas fazem parte das relações amorosas. Contato e retração, numa linguagem gestáltica. Mas o amor é justamente aquilo que transcende, né, a união e a separação. Ele é a unidade. É aquilo que está para além da própria união e da própria separação. E para amar, nesse contexto, só é possível se a gente acata, né, para que a gente possa se esvaziar diante do outro, a desarrumação que o outro nos provoca. A Virgínia gosta disso, né, Virgínia? Da desarrumação, né? Adoro, adoro. Como é que você faz amor e sai arrumado? Então você não fez amor. Eu acho linda essa frase. Nossa, Não tem como, né? Em todos os sentidos, todos os. né? A gente sabe que há pessoas, né, que pretendem se relacionar amorosamente e intimamente com alguém, né, sem se colocarem em disponibilidade para serem desarrumadas, inclusive no seu cotidiano, na sua rotina, na sua casa, né? Então, como é que a gente estabelece um vínculo profundo, uma relação de intimidade, se a gente não for bagunçado? Porque intimidade é justamente isso, a gente bagunça e é bagunçado.
Nós perturbamos e somos perturbados, né? A gente se desloca da nossa própria referência, porque não há amor se nós não admitirmos, né, um deslocamento, né, daquele lugar que nós estamos habituados a ocupar, né? O outro vem justamente para provocar essa devastação, né? A gente vira do avesso. Quem realmente se entrega numa relação, vira do avesso, lança-se para além de si mesmo e, ao mesmo tempo, se dispõe a se enraizar, a permanecer, a durar, né? Encontra repouso justamente nessa desarrumação, é um paradoxo, né? Encontra o novo no mesmo, porque encontrar o novo no novo, qualquer pessoa consegue, né? Agora, encontrar o novo no mesmo, este é o desafio. Acho que essa quarentena tem nos mostrado isso, o quanto é difícil encontrar o novo no mesmo, né? E se oferece para estabelecer os laços. Quando a gente estabelece um laço com alguém, a gente se torna maior do que era antes. E, ao mesmo tempo, também se disponibiliza para desatar os nós, para sustentar os nós ou atravessá-los, né? Porque também não há uma relação real sem conflitos, né? Um casal que não tem conflitos é um casal morto. A questão é como é que a gente lida com os conflitos, porque o conflito possibilita, faz parte, possibilita o crescimento, né? É uma entrega que nos desnuda diante do outro. Então, o amor, ele é uma nudez, né? Tem gente que quer amar e se tornar íntimo de alguém e continuar vestido. E quando eu digo isso, eu não estou falando, obviamente, de roupa, mas eu estou falando da alma vestida. Quer dizer, como é que nós pretendemos alcançar, né, uma relação amorosa e íntima se nós vestimos a nossa alma? Se nós não nos colocamos em disponibilidade para revelar, né, inclusive as nossas sombras, as nossas fragilidades, os nossos medos e os nossos limites. E é por isso que o amor é um esvaziamento de si. Porque ele é uma transparência. Precisa coragem, né, para se desnudar. É claro que não é se desnudar diante de qualquer pessoa. A gente não faz isso, né? Mas é se dispor a se desnudar diante do outro e diante de si mesmo, né? Porque o outro vai revelando para nós aspectos que a gente desconhecia antes de estar na relação. E é isso que é muito bonito na relação amorosa, né? Nós vamos nos descobrindo à medida que vamos nos relacionando. O outro vai nos apresentando, né, um outro para nós mesmos. Só que a gente não pode confundir esvaziamento com anulação, né? Algumas pessoas falam, mas como é que é isso? Eu vou me esvaziar, se esvaziar diante do outro é se submeter ao outro? De maneira nenhuma, né? Quem se anula não ama. A gente sabe que a anulação, em geral, é um tipo de organização defensiva para lidar com sofrimentos, medos, solidão, dependência emocional, né? As confluências, os mecanismos de defesa existem para que a pessoa possa dar conta de determinados sofrimentos, né? E quando a pessoa anula-se, ela tende a aderir ao outro, a fundir-se ao outro. Isso nada tem a ver com amor, né? Nós temos que compreender o seguinte: quando nós nos esvaziamos diante de alguém, é porque há um si mesmo constituído suficientemente.
A pessoa que se anula não constituiu de modo suficiente um si mesmo. Então, eu não posso esvaziar aquilo que eu não constituí. Tá? Isso é muito importante que a gente discrimine. Né? Quando nós nos esvaziamos, é possível, então, nós estabelecermos uma aliança com o outro. O Jean-Yves Leloup, ele diz que o amor é a aliança de dois inteiros. É o encontro de duas liberdades. É o encontro de duas solidões. É muito bonita essa imagem, né? O encontro de duas liberdades. Agora, se o amor é um mistério, o amor é uma pergunta, o amor é uma visitação, o amor é uma devastação, é um empobrecimento, um esvaziamento de si, uma entrega, um desnudamento. Ele é obra da graça. Porém, a relação amorosa, vê se eu estou certa, Virgínia, se eu estiver errada, você me fala, tá? A relação amorosa só se conquista com muito trabalho. Muito. E diário, Esse é o paradoxo. praticamente diário, né? Só se conquista com muito trabalho. Então, há uma dimensão do amor que é esta visitação, né, que nós não temos domínio, já que ele é um mistério, nós não determinamos. Às vezes a gente entra numa relação, pode viver uma vida ao lado de uma pessoa e não alcançar o amor e a intimidade, né? Mas nós precisamos trabalhar para que essa disponibilidade vá sendo alcançada. Mas não há garantias. Uhum. E essa é a dificuldade do amor, porque a gente vive hoje num mundo onde as pessoas buscam garantia para tudo. É Tá? seguro de saúde, é seguro de vida, é o seguro da bunda, é o seguro do seio, é tudo seguro. Nós vivemos no território das certezas. E o amor, ele não gosta de certezas. Uhum. O amor, ele só pode comparecer no território, né, das incertezas. Ele foge totalmente ao nosso controle. Então, nas terras higiênicas, muito precavidas, muito cheias de seguros e de garantias, o amor não floresce. Né? Há muitas renúncias envolvidas numa relação amorosa. Acho que eu não preciso falar disso, né? É, porque se uma parte do eu não desaparecer, o nós não acontece. Aham. Né? Esse eu acho que é um ponto fundamental. O nós só pode vir a ser alcançado se nós suportarmos renunciar a uma parte do eu. Isso acontece nas situações mais banais do cotidiano, até quando a gente sai para comer uma pizza e o parceiro quer ir numa churrascaria, né? Então são situações muito cotidianas, rotineiras, onde a gente é chamado, né, a permitir que uma parte de nós entre em eclipse. Ai, que lindo. Se nós não tolerarmos, Eclipse. né, entrar em eclipse, ir para os bastidores, renunciar, abdicar, não há possibilidade do encontro. Né? Um outro ponto que eu acho que é fundamental é que ao renunciarmos, ao empobrecermos, ao esvaziarmos, né, nos tornarmos côncavos, né, neste vazio que se forma é o lugar do outro. Tem gente que quer e que busca uma relação profunda,
de intimidade, porque eu acho que é um anseio de quase todos nós, mas não cria a concavidade. E se não há concavidade, se não há este encolhimento do si mesmo, não há espaço para que o outro adentre. Né? Então, esse é um aspecto que eu acho que é fundamental. Um outro aspecto é que, numa relação amorosa de intimidade, as nossas sombras sempre serão reveladas. Aí a gente precisa se perguntar em que medida nós estamos disponíveis para enxergar as nossas sombras. Porque no mundo narcísico que nós estamos, né, nós queremos, em geral, ver a bela em nós. A fera ninguém quer. É verdade. E o outro vai nos revelar a fera que existe em nós. Quem convive por algum tempo com alguém sabe que este alguém vai apontar justamente para nós aquilo que a gente não quer enxergar, né? Uhum. O outro vai nos decepcionar, vai nos desapontar, vai desconstruir tudo que é supérfluo em nós, para que nós tomemos consciência do que realmente é importante. Ele vai nos chamar a aceitá-lo como ele é e não como nós gostaríamos que ele fosse. O outro vai nos colocar limites, vai espelhar o que a gente é por dentro de verdade e não só nas aparências, não só lindas, maravilhosas depois do banho, do perfume, da maquiagem, né? Ele vai nos ver de manhã quando a gente acorda. Imagem nunca muito promissora para ninguém. O outro nos tira do controle. O outro nos chama à paciência, porque ele certamente terá ritmos muito diferentes de nós. Às vezes o outro é mais aceleradinho, às vezes é mais lento. Isso vai desde fazer uma compra no supermercado, um está na terceira gôndola, um não passou da primeira ainda, né? Então os ritmos, os tempos precisarão ser harmonizados, precisarão ser negociados. Um quer ficar em casa, o outro quer sair, um gosta de socializar, o outro gosta de meditar, né? São muitos os acordos, as renúncias, as negociações envolvidas. O outro vai nos revelar os nossos medos e, como eu disse, as nossas fragilidades. Ele vai rir de nós e vai rir conosco. Ai, Ele vai nos quebrar tantas e tantas vezes. Vai fazer a gente descer do salto. Vai revelar o nosso orgulho e a nossa arrogância. Vai nos devolver ao chão. Vai nos derrotar, seja nos seus argumentos, nas suas verdades, com as suas razões. O outro vai nos acordar, nos despertar naquilo que a gente está adormecido. O outro vai nos chamar a servir quando a gente não está com vontade. O outro vai nos machucar tantas vezes, nos magoar, nos ferir. E o outro também vai renunciar por nós e vai nos descascar até que só o amor reste. Ele vai nos despir parte por parte se a gente autorizar, né? E o amor é este consentimento. O amor é esta autorização para que a gente seja descascado. Ô, Virgínia, quer falar alguma coisa? Estou falando muito aqui. não, eu estou inebriada. Pode continuar. Estou anotando aqui. Então, eu acho que a gente precisa fazer, se eu conseguir hoje fazer essa distinção
entre o amor psicológico, que é o amor romântico, a paixão e o amor ontológico, eu fico satisfeita. O Robert Johnson, que é um autor junguiano importante, conhecido, que escreveu clássicos sobre a questão amorosa, ele diz que a paixão e o amor romântico é uma etapa no processo de crescimento amoroso, de ampliação da consciência amorosa. Que na paixão a gente tem um lampejo espiritual quando nós temos a experiência do sublime, quando a gente enxerga o sublime no outro, através do êxtase. Quem já se apaixonou não tem nenhuma dúvida sobre isso, né? O que é o êxtase e a experiência do sublime. Esse êxtase, ele é um lampejo espiritual, é uma fenda, uma fresta, uma abertura que nos revela que existe algo para além de nós. Porém, qual é o grande problema no mundo contemporâneo? As pessoas, a paixão ela acaba, né, gente? Acho que eu não preciso nem falar isso, porque todo mundo que se apaixonou sabe disso. Paixão acaba, tem prazo de validade. O problema é que, às vezes, quando a paixão acaba, a pessoa termina a relação e sai em busca de uma nova paixão. E quando a paixão morre, é o momento que o amor pode nascer. E por isso é tão difícil lidar com a morte da paixão, porque implica um luto. Né? Quando a gente deixa de sentir o frio na barriga, né? A gente entra num sentimento de perda muito grande. Porém, aí está o território onde o amor pode vir a brotar. É claro que existem relações equivocadas, desencontros, relações onde o respeito se perde, e que os parceiros precisam assumir destinos separados. Eu não tenho dúvida disso. Porque se separar também é gesto amoroso. Para manter a dignidade. O que eu estou enfatizando aqui é que muitas vezes as pessoas se separam justamente por desconhecerem, né, que num processo de amadurecimento de uma relação, a morte da paixão está envolvida. E que a perda de um amor não é a perda do amor. É um outro aspecto importante também. Tudo bem, Virgínia? Ótimo, ótimo. Então, eu gostaria de recordar, né, estas dimensões do amor, para que a gente rapidamente agora falasse um pouquinho. Já estou desenvolvendo isso, né? Mas sobre a experiência da intimidade. Como eu disse, há casais que vivem 50, 60 anos juntos e não alcançam a intimidade. A intimidade quer dizer mais interior. O que a interioridade é para uma pessoa, a intimidade é para uma relação. Nós falamos de algumas características da relação íntima. Mas eu acho que uma das coisas fundamentais é a gente compreender que a relação íntima, como diz o Jung, é uma das maiores aventuras espirituais do ser humano. O Jung dizia, inclusive, que o casamento é a maior aventura espiritual humana. Né? Justamente porque só é possível alcançar a intimidade se nós nos colocarmos em disponibilidade para esta comunhão, que é uma comunicação profunda, é a experiência da unidade, é uma abertura e uma reverência ao mistério do outro, e não tentar moldar o outro de acordo com minhas necessidades emocionais, né? Mas é reverenciar o rosto do outro. É ter a capacidade de maravilhar-se com o óbvio, com o rotineiro,
A Adélia Prado, poeta querida, diz uma coisa muito interessante. Ela diz assim: maravilhar-se com um bezerro de duas cabeças, qualquer pessoa é capaz. Espantar-se com o extraordinário, todos nós somos capazes. O difícil é a gente se maravilhar e se espantar com o ordinário, com o rotineiro. Nossa. As pessoas falam tanto que precisam quebrar a rotina da relação. Claro, tem uma dimensão importante de buscar um frescor, uma renovação, né? Mas a gente quase não ouve as pessoas falando, né, sobre a importância, né, de alcançar uma rotina. Porque rotina não é automação, né? Não é a morte do novo. Pelo contrário, é fazer as pequenas coisas de modo grande. E esse espanto, né, que precisa ser cultivado numa relação amorosa para que ela possa alcançar a intimidade. Eu já estou terminando, tá, gente? Aí a gente abre um pouco para conversar. O Jean-Yves Leloup, ele fala mais uma coisa que eu gosto muito. Ele diz assim, num livro, que nem a guerra e nem a violência terão a última palavra. O amor, contra todas as evidências, terá a última palavra. E só para a gente ir fechando antes de conversar um pouquinho, já que eu concordo com o Jean-Yves, né? Eu tenho esperança que o amor terá a última palavra. Eu vou rapidamente falar para vocês um poema, né? E não é sobre o amor, tá? Ele é o amor. É um poema do Khalil Gibran, chamado Do Amor. Quando o amor vos chamar, segui-o, embora seus caminhos sejam agrestes e escarpados. E quando ele vos envolver com suas asas, cedei. Embora sua espada oculta na sua plumagem possa feri-lo. E quando ele vos falar, acreditai nele. Embora sua voz possa despedaçar vossos sonhos, como o vento devasta o jardim. Pois da mesma forma que o amor vos coroa, assim ele vos crucifica. E da mesma forma que contribui para vosso crescimento, trabalha para a vossa poda. E da mesma forma que alcança a vossa altura e acaricia os ramos mais tenros que se embalam, assim também desce às vossas raízes e as sacode no seu apego à terra. Um feixe de trigo que vos aperta junto ao vosso coração, ele vos debulha para expor a vossa nudez. Ele vos peneira para libertar-vos das palhas. Ele vos moe até a extrema brancura. Ele vos amassa até que vos torneis maleáveis. Ou então ele vos leva ao fogo sagrado e vos transforma no pão místico do banquete divino. Todas essas coisas o amor operará em vós, para que conheçais o segredo dos vossos corações. E com esse conhecimento vos converteis no pão místico do banquete divino. Todavia, se no vosso temor procurareis somente a paz e o gozo do amor, então seria melhor que cobrisseis a vossa nudez e abandonasseis a ira do amor, para entrar num mundo sem estações, onde rireis, mas não todos os vossos risos, e chorareis,
mas não todas as vossas lágrimas. O amor nada dá, senão de si próprio, nada recebe, senão de si próprio. O amor não possui, nem se deixa possuir, pois o amor basta-se a si mesmo. Quando um de vós ama, que não diga, Deus está em meu coração, mas que diga antes, eu estou no coração de Deus. Não imagineis que poderá seguir o curso do amor, pois se o amor vos achais digno, determinará ele mesmo vosso curso. O amor não tem outro desejo, senão de atingir sua plenitude. Se contudo amardes e precisardes ter desejos, sejam estes os vossos desejos, de vos diluirdes no amor. E sedes como um riacho que canta sua melodia para a noite, de conhecerdes a dor de sentir ternura demasiada, de ficardes feridos por vossa própria compreensão do amor, de sangrardes de boa vontade com alegria, de acordardes na aurora com o coração alado e agradecerdes por um novo dia de amor, de descansardes ao meio-dia e meditardes sobre o êxtase do amor, de voltardes a casa à noite com gratidão e de adormecerdes com uma prece no coração para o bem-amado e nos lábios uma canção de bem-aventurança. É isto, minha querida. Nossa, Khalil Gibran. as pessoas estão perguntando aqui, eu estou emocionada com o seu ato de amor, né? Quanto que você se permitiu se desarrumar, né, para estar aqui. Acho que é a segunda live que você faz, né? E eu estou assim absolutamente tocada, como sempre, com a sua fala. Você não teve oportunidade de ler as que as pessoas estavam comentando, né? E entre algumas perguntas, né, que fizeram, falaram um pouquinho sobre o amor egoísta, que tipo de amor é esse, que não aceita as diferenças, se ele acaba quando a pessoa não se permite ser descascada. Então, talvez se você pudesse, né, pensei naqueles tipos de amor, talvez responda a essa pergunta aí dessa interessante. O amor, se a gente pensar que nós, como seres humanos, nós vivemos níveis de consciência, né? O Leloup ele vai falar que nós transitamos ao longo da vida entre o amor porneia até o amor ágape. Existem vários níveis de consciência, não vai dar tempo de eu falar de todos, né? Mas vou falar de 4 básicos. Porneia é o amor da fome, do apetite, é o amor do bebê. Ele quer consumir. O outro ainda é objeto. Não há alteridade. Né? Natural. E nós muitas vezes estamos nesse nível de consciência ainda. O outro é um objeto a ser consumido. Existe o amor eros, amor erótico, né? Relacionado aos desejos, ao prazer, ao preenchimento, ao gozo. Né? Existe o amor filia, que é o amor já da troca, da hospitalidade, do companheirismo, onde a alteridade já está presente. Até que nós alcançamos o amor ágape, que é o amor como estado de graça. Aí já não sou eu mais quem amo, é o amor que ama através de mim. Então, existem vários outros níveis entre esses que eu estou mostrando para vocês, mas é humano que nós transitemos entre porneia e ágape. Isso não é uma linha reta, né? Nós vivemos esses níveis de consciência o tempo todo, né? Mas é que é fundamental que a gente se abra para esse caminho. É um itinerário, não só psíquico, é um itinerário espiritual. Não sei se respondi, mas uma pessoa que ainda está numa relação emocional,
ela ainda não alcançou o amor. Ela está a caminho. Se tudo correr bem, ela vai alcançar, se ela topar o desafio. E se topar, né, de repente se esvaziar, né? Então, alguém no comecinho da live perguntou o que que é esse esvaziamento. Eu acho que ficou muito claro, mas se você quiser novamente retomar, algumas pessoas chegaram mais tarde, né? Como é que Aham. esvaziamento e esse empobrecimento de si, né? Porque de alguma maneira a gente se enriquece também. Então, acho que a pessoa não pegou essa explicação. Eu acho que esses pontos são fundamentais. É natural que ao longo do processo de crescimento, né, nós vamos constituindo um si mesmo, o self, numa linguagem psi, né? A constituição precisa acontecer, né? Porém, à medida que nós vamos nos relacionando e amadurecendo para relacionamentos de intimidade, nós vamos, se tudo correu bem e esse si mesmo se constituiu, nós vamos nos tornando capazes a renunciar dimensões do si mesmo para que um outro caiba na nossa vida. Isso. Uhum. Porque se nós ficarmos estagnados, né, em nós, não haverá lugar para um outro, Uhum. né? O si mesmo, aliás, ele se constitui diante do outro. Então, são momentos de um processo de crescimento e algumas pessoas, elas estão ainda em situações onde elas não se constituíram suficientemente para poder abdicar de partes de si, Uhum. né? Conviver é esta renúncia. É óbvio que não é, isto é um ritmo, né, gente? É um trânsito. É o contato e retração da Gestalt, né? Agora, se não houver disponibilidade para fazer renúncias de partes de si, ninguém caberá na nossa vida, ou caberá muito pouco, na medida da nossa capacidade de nos disponibilizarmos, Uhum. né? Esse assunto é super complexo, a gente poderia fazer umas 10 lives falando dele, né? Ah, não fala não, você não me conhece. Aliás, você me conhece, né? Que coisa gostosa, né? Adorei, Né? acho que adorei. Então, só mais uma coisinha, Virgínia. É assim, a pessoa precisa estar com o seu processo de crescimento em curso, porque há um momento, especialmente quando nós nos tornamos adultos, que a gente é tarefa da vida adulta, nós flexibilizarmos essa fronteira para que caibam outros na nossa vida. Um parceiro amoroso, filhos, né? Por exemplo, no nosso caso de terapeuta, os nossos pacientes, nós vamos flexibilizando, ampliando a nossa fronteira. Até que lá adiante, se tudo correr bem, esta fronteira abrigará toda a humanidade. Uhum. Esse- Isto é ágape, E aí alguém né? perguntou se o ágape envolve o amor a Deus também. Acabaram de perguntar, né? Esse amor Sim. envolve essa dimensão transpessoal, né? Isso. É a abertura ao transpessoal, né? É o totalmente outro, que é o Buber chama de tu eterno. Uhum. É a abertura ao tu eterno, né? Olha, você falou de outras lives, as pessoas já estão. Nós criamos expectativas, hein? Olha a tua abertura, né? Ó, falar de amor tem assunto. Né? Alguém está perguntando, mas há que aprender a se defender também quando o outro tripudia desnudamente que se revela. Acho que tudo é a senhora Nai. A Selma está falando aí com você, ó. Sim. Ô, Selma, beijo, querida. É claro, né, que se esse desnudamento não for diante de olhos amorosos, não é possível, Uhum. né? Aí nós vamos nos ferir. Isso. A grande questão é que a gente possa encontrar olhos, né, que acolham as nossas delicadezas e que não venham feri-las. Uhum. Agora, isso é sempre um desafio, né? Se alguém desdenha da nossa nudez, não nos serve. Olha, gente, nós temos aí 6 minutinhos, então estou querendo novamente falar do livro da Beatriz Cardella,
né? E agradecer demais. Eu amei essa frase, gente. A gente pode sofrer por perder um amor, mas a perda do amor. Adorei também a matemática psicológica, né? 1 mais 1 igual a 3. A imagem da eclipse agora também não vai sair, porque o que tinha ficado para mim era a imagem da desarrumação, né? Dessa disponibilidade. Né? E muitas pessoas, por medo de se entregarem, né, elas acabam vivendo um vazio existencial muito grande. Né, na expectativa apenas de serem amadas, mas elas não se dispõem a amar. E eu lembrei um pouco também daquela cerimônia do chá, né, enquanto você estava falando do esvaziamento, porque Isso. de repente eu estou com a minha xícara cheia, você não vai poder contribuir com absolutamente nada daquilo que você traria, iria me enriquecer, porque eu já estou tão cheia de mim mesmo que não sobra espaço para o outro. Então, essa relação, ela precisa ter esse equilíbrio. E a gente acaba se transformando. Eu gosto de comparar muito o amor também com aquarela de cores, né? Quando a gente se toca, a gente se transforma. E eu acho que o sentido da vida é essa transformação, é encontrar nessa metamorfose ambulante que somos outras formas de estarmos juntos. E eu fico, Já falou e disse. Falou e disse. né? E o Heidegger, ele fala muito, né, que todos nós somos com o outro, e até a forma de estar só é uma maneira deficiente de estar com. Então, eu acredito, essa live vai ficar gravada, todo mundo está perguntando, que tem que ouvi-la várias vezes, e que a gente saia daqui, né, se olhando no espelho e verificando como é que está a minha xícara, qual é a minha disponibilidade para me esvaziar. E também como é que eu tento aprender e compreender o espaço que o outro me dá para que, de alguma maneira, eu possa preenchê-lo com as minhas limitações. Então, como é que está essa dança aí do esvaziamento, do preenchimento? Como é que está aí a nossa concavidade? E eu quero... É isso que eu pretendi hoje, Virgínia, recordarmos. Recordarmos. Tudo isso envolve muito trabalho, pessoal. Mas se a gente pudesse recordar, eu acho que já é meio caminho andado, né? Exata. Nos recordarmos que somos humanos, que somos abertos Uhum. e que podemos encontrar uma possibilidade de compartilhar essa abertura com alguém, É, né? até, Foi essa. até porque, como você disse, nós nascemos com abertura, né? Achei linda a Uhum, construção do olhinho aberto. E às vezes a gente tem que se fechar, né? Mas o amor, ele é ontológico, a abertura é ontológica, ela é o nosso sim. objeto essencial. Então a gente é só respirar, né? Então quero te agradecer, paixão. Obrigado, Virgínia. Vou te perguntar de novo, porque eu fiquei te rondando meses, né? Então, quero agradecer muito a tua participação, o quanto que você enriqueceu. E eu sempre te disse, com essa sua profundidade, você tem uma responsabilidade. E és responsável por tudo que cativa, né? O Pequeno Príncipe já dizia isso, não sou eu que estou dizendo. E a você, Obrigada, querida. Obrigada. Você é uma luz, viu? Muito obrigada pelo convite, pela gentileza e a delicadeza comigo. Gente que está aí, muito obrigada. Vi várias mensagens agora no fim, deu para ler, ver as pessoas queridas aí. Obrigada pelo apoio, pelo carinho, viu? Virgínia, foi um prazer, querida. estaremos juntas em outras oportunidades. Obrigada, Lilian, Selma, né? Tá, Lília? Muitas pessoas que não puderam estar aqui, porque estão atendendo, disseram que vão nos acompanhar. Gente, beijo, Obrigada, Virgínia. como a Beatriz falou, pela disponibilidade de estarem conosco. Um beijo, Obrigada, gente. Muito obrigada. beijo.